Carmo. Informações não param com todo o time de jornalismo da Band. Eu volto com o Antônio Carmo ao vivo, em áudio e vídeo, para quem nos acompanha no YouTube, em 102,9. Carmo, você começava a falar que o futebol é apaixonante por causa disso, né? Eu e você falamos ontem aqui, a França para nós era a favorita, pelo futebol mostrado nos primeiros 6 jogos da Copa. E aí chegou no 7º jogo, a Espanha mostrou como é que é o futebol moderno, Antônio Carmo. É o tic-tac versão 2026, com uma defesa intransponível, exclamação, melhor defesa que eu vi nesse campeonato, por isso que só tomou um gol. O time joga como um relógio atrás, é mais bonita a defesa do que o ataque da Espanha. E o ataque fica com as sobras da defesa adversária, que é fraca. A defesa da França é fraca, Antônio Carmo, por isso que a França tomou 2 gols, meu amigo. Diga aí o que você viu. Pois é, eu falava, né, Nicolini, das seleções que encantaram na Copa e não foram campeões. Brasil 82, Holanda 74, Hungria 54, perderam o título. E a França, para mim, se encaixa nesse pacote também. Daqui a alguns anos, vamos dizer isso. E ontem eu fui vendo, acompanhando, rádio, televisão, internet, Nicolini. Essa nossa opinião de ontem, ela era respaldada pela grande maioria daqueles que acompanham o futebol. Todo mundo entendendo que a França era a favorita, quase unanimidade. A França era o Brasil 82, e olha que o Brasil 82 encantou em 3 jogos apenas, quando ganhou de 4-0 da Nova Zelândia, 4-1 da Escócia e 3-1 na Argentina. Pronto, o Brasil já era o campeão e estava encantando o mundo. A França encantou em 5 jogos, né? 6 jogos. Foi espetacular, jogou muita bola, ganhou partidas extraordinárias, e a Espanha veio quietinha ali, por isso ontem eu achei que a França tinha mais chances de ganhar o jogo. Só que a gente tem que olhar para a Espanha e dizer o seguinte, Nicolina, alcançou, acho que a seleção da Itália, com o maior número de invencibilidade, são 38 ou 39 jogos de invencibilidade. Essa invencibilidade da Espanha começou no dia 26 de março, naquele empate com o Brasil 3-3, quando o Endrick fez 2 gols, era o time do Dorival Júnior do Brasil, que parecia que ia, né, 2 anos depois, acabar na Copa do Mundo e tal, deslanchar. E a Espanha ali quietinha. O Luiz de la Fuente, Nicolás, é o técnico da Espanha, da seleção sub-20, que perdeu o título para o Brasil na Copa de 2021, na Olimpíada de 2021 no Japão. Depois ele foi profissional. E aí a Espanha é atual campeã da Eurocopa e vice-campeã da Nations League, onde perdeu nos pênaltis para Portugal. Por isso não conta a derrota em tempo normal. Por isso ela está a 30 e poucos jogos sem perder. E se não perder domingo, e nem que seja vice-campeã nos pênaltis, ela vai quebrar o recorde mundial de invencibilidade de seleções passando a Itália. Então não é por acaso. Então o que me deixou assim achando que a França tinha mais chance, e para mim era a favorita, é que a Espanha nessa Copa, Nicolino, ela começou empatando com o Cabo Verde 0-0, mas jogando mal. Depois ganhou da Arábia 4-0. Aí ganhou da Espanha, ganhou do Uruguai por 1-0, num jogo que foi 0-0, até falei isso aqui com você, foi 1-0 por culpa do Muslera, que tomou um frango daqueles que, na verdade, o jogo era para ser 0-0. Foi um jogo horroroso, o pior jogo que eu vi da Copa. Falei, essa Espanha não é a Espanha que eu credenciava como favorito. Mas depois ganhou 3-0 da Áustria, 1-0 do Portugal no finalzinho, 2-1 da Bélgica no finalzinho, e chegou a vitória ontem. Então, é um time que tem uma defesa sólida, mas tem um detalhe, Nicolini, tem um jogador no meio campo ali que vale por 10, né, que é o Rodri, né? Ele é espetacular, fantástico, extraordinário, é um Paulo Roberto Falcão melhorado. É um jogador espetacular que participa do time extraordinariamente bem, arruma a defesa, organiza o meio-campo e facilita o ataque. É um jogador completo, né? Então... Cá entre nós, o que é aquele Cubarsi? Se a gente tem um zagueiro igual o Cubarsi, Antônio Carlos, vou falar pra você, pode vir uns 10 daquele grandão da Noruega, Antônio. Vamos lá. O cara joga de cabeça erguida, sai jogando, Antônio Carlos, sai jogando. Então, mas tem jogador diferenciado, né, Nicolini? Que a gente viu nessa Copa aí, jogadores de altíssimo nível. Então, Nicolini, a Espanha, sabe o que eu achei legal ontem? Quando ela fez 2-0, eu falei, agora vai se afundar dentro da área, o Nai Simon que se vire lá
E para defender, qual nada, começou a marcar de novo lá na frente, roubou bola. Teve o terceiro gol que foi uma pena ser anulado, aquele gol espetacular do menino lá, Lindo. por causa de uma manga Do de Yamal. camisa na frente. Ah, não pode anular um gol daquele, né, Nicolini? Aliás, quantos belos gols foram anulados nessa Copa por milímetros de impedimento? Esse maldito impedimento. FIFA precisa rever isso urgentemente. Se não é para acabar com o impedimento, que eu acho que também não é para tanto, tem que fazer aquilo que o Arsênio Wenger, está lá acompanhando a Copa, todo jogo aparece ele lá, que é instrutor ali, é da FIFA também para esse caso, disse o seguinte: impedido só quando tiver o corpo inteiro na frente, Nico. Aí você levou vantagem. Opa, eu estou inteiramente na frente do zagueiro, aí tudo bem. Mas você está um ombro, um passo, um cotovelo, uma cabeça, um nariz, um pé, um joelho, não dá para anular um gol desse, Nicolini. E hoje, com a tecnologia aí, se anula gols assim. Quantos golaços deixaram de ser escritos na história do futebol mundial nessa Copa por conta deste maldito impedimento? O gol do Yamal ontem, Nicolini, que gol maravilhoso. Não, estava impedido ali, o pé, a manga da camisa, alguma coisa. Não pode, isso aí tem que ser revisto e a FIFA tem que aproveitar. E voltando à Espanha, Nicolini, mas você disse bem, vi assim também, sobrou no jogo. A França tem que terminar e falar: nossa, fomos atropelados, hein? Não esperava. O que aconteceu com a França ontem, Nicolini? É aquilo que acontece com os grandes times, com as grandes seleções. Acontecia com o Santos de Pelé, não vai acontecer com a França de Mbappé? Então acontece. O Pelé, de vez em quando, o time dele tomava de 4-0 do 15 em Piracicaba. Ué, não deu nada certo naquele jogo. O Pelé não achou a bola, tudo mais, não sei o quê. Isso aconteceu com a França. Não viu a cor da bola. Mbappé não fez nada. O Olise foi até substituído. Dembélé não jogou nada. E a Espanha sobrou. E aí acontece aquele pênalti também mais do que infantil. Aquele lateralzinho leva ele pro Santos lá, aquele lateralzinho da França lá, Nicolini. A bola aqui, que ele toca de cabeça. Não, tá no nível. Que ele não... Será que ele não vê, tomar cuidado que pode vir alguém correndo, vai chutar a bola? Será que ele não percebeu que o Yamal já vinha correndo ali, não acerta a bola, acerta o corpo do jogador espanhol, pênalti bem marcado, e gol e tudo mais. Então não tem o que discutir. A Espanha foi fantástica, né? Mostrou, antes de começar a Copa, eu dizia para você que, na minha opinião, França e Espanha eram as melhores, mas a Espanha me decepcionou no começo da Copa, mas ontem fez um jogo perfeito. Se tem jogo perfeito, Nicolini, pega esse jogo da Espanha ontem e fala: ó, quer ganhar de todo mundo? Joga igual a Espanha jogou contra a França. Aquilo ali é uma aula de futebol. Aquilo ali foi um negócio extraordinário e a Espanha cresce muito, sem dúvida alguma, para ir para a final. Mas aí, meu amigo, tanto faz Inglaterra ou Argentina, quem chega lá vai dar a vida também para desbancar a seleção da Espanha, mas que chega com uma moral extraordinária. E a França tem que ser recebida com carinho, com apoio da torcida, porque fez uma Copa maravilhosa. Fracassou na hora que não podia, mas isso acontece, e ela tem, na história aí, o Brasil de 82, a Holanda de 74, que também não ganharam a competição. O futebol, ele tem esses lances aí, por isso é sensacional. A Espanha chegou lá e falou assim: ô França, assina aqui, caderneta. Que a França, que a Espanha, né? Intimamente assina a caderneta, né? Terceiro campeonato, quarto. Sabe por quê? A Espanha assina foi campeã. Assina aqui, obrigado. Já botei o chopp para gelar antes de ir, para não perder. Caderneta que a gente usava no interior, assim, né? Lá em Suzano, em São Manuel, a mãe mandava: vai na padaria, leva a caderneta aí, ele marca lá e traz. Isso. E aí, Nicolini, a França, França e Espanha, decisões. Olimpíada de Paris, 2024. Espanha campeã contra a França. Eurocopa, a Espanha elimina a França. Nations League, Espanha elimina a França. Copa do Mundo, Espanha elimina a França, acabou, não tem mais para ninguém, acabou. 4 decisões em 2 anos, mas decisões gigantes mesmo, sabe? Jogos, né, importantíssimos, e a Espanha falou: que não, França, comigo não, pode arrumar aí um outro time. Sem dúvida alguma, mostrou uma superioridade inquestionável. Olha, e aquele Oyarzabal, como é que ele bateu o pênalti, né, Antônio Carlos? Vamos pegar o DVD dele e mandar pro nosso lá, né? Mandar pro nosso menino lá, porque isso faz a diferença, Antônio Carlos. Para mim, o jogo mudou a partir do 1-0 com 20 minutos de jogo, e a França sentiu o gol, assim, de uma forma quase que infantil. Quando tomou o gol, eu falei assim: agora a França vai para dentro da Espanha, meu amigo. Nada. E não a conseguiu, França falou assim: não, agora eu vou tocar a bola. Agora eu vou tocar a bola. E começou, Antônio Carlos.
A França não conseguia apertar, não chutou para gol. Não, deu 2 chutes a gol no finalzinho só. Você vê que o goleiro lá, o Nai Simão, jogava de líbero fora da área, né? Em 2 lances ele cortou ali, esperando que a bola viesse. A Espanha lá na frente. Ele dividiu ali com o Mbappé, poderia ter sofrido o gol naquele momento ali, o Mbappé não conseguiu dominar a bola para fazer o gol, depois foi marcado impedimento também, e no segundo tempo também, que o gol ficou vazio, mas o jogador da França não conseguiu tocar por corpo. Quando chutou ele já tinha voltado e acabou ainda fazendo. Mas isso é treino, viu? Claro, isso é vai treino, jogar assim por porque acaso, aí você via os zagueiros mais à frente, né? Jogando com a turma toda ali, ó, uma linha de 5, 6 jogadores no meio campo, sem zaga, com o goleiro de líbero. Jeito de jogar, é treino, Antônio Carmo, é treino. Claro, fosse num desespero, tá perdendo, joga assim, foi de qualquer maneira, mas ali não, tá ganhando o jogo e joga dessa maneira, né? E outra coisa, os 2 laterais, o Pedro Porro, que fez o segundo gol, que era o reserva, ganhou a titularidade na Copa, e o cabeludinho lá, o Sorinho moderno lá da esquerda, né? Cucurella? Apoiando a todo momento, chegando, não, a Espanha realmente foi sensacional. O nosso amigo de Cunha, o Adilson, manda uma mensagem dizendo: será que a França não entrou de salto alto? Aí só eles é que poderão dizer, né? Não acho que entraria de salto alto contra a Espanha, de quem eles apanharam 3 vezes seguidas. Acho que tinha que entrar com muita raiva, né? Mas vamos bater nos caras aí que nós estamos virando freguês dele. Na Copa do Mundo é o maior campeonato, a gente ganha e fala: vocês ficam aí com a outra e a gente fica com a Copa do Mundo. Mas não deu. Então não sei não se houve. Eu acredito que não. Acho que a França, ela tinha... Eu tenho uma impressão aqui muito à distância, uma certeza de que estava jogando melhor. Olha, se a gente jogar o que sabe, a gente ganha. Mas não jogou o que sabe, e a Espanha jogou tudo o que sabe, né? Jogadores extraordinários, partidas memoráveis. Espanha tem time, né, Carmo? Ela não dependeu nem do Yamal, nem do Oyarzabal sozinho, não dependeu do Baena, não dependeu de um só. É um time, né? E joga em bloco. É diferente. Eu cheguei a dizer para você aqui, naquele jogo contra o Uruguai, que a França dependia exclusivamente do Yamal, que a bola só ia para ele, não fazia mais nada. Mas aquele jogo foi atípico. A França ganhou, a Espanha ganhou aquele jogo do Uruguai por 1-0, mas jogando mal. Foi um jogo atípico. Agora, realmente tem todo mundo participando, e esse Oyarzabal, Nicolini, ele é um predestinado, né? Ele faz gols em todas as finais. Tem final, ele tá lá, jogo decisivo, semifinal, deixa com ele, bateu o pênalti porque naquele momento, se ele perde o pênalti, vira o jogo, né? A Espanha cairia, o Brasil bateu naquele goleirão ainda, o goleirão do Milan lá, o Maignan, bateu com uma qualidade, uma capacidade, frio, jogou lá no alto, canto, e ajudou demais o time espanhol a sair na frente ali. O jogo foi se desenhando, né? E a Espanha mantendo o padrão de jogo dominante e merecidamente. Que vitória, né? Espetacular. Muito bom. Abraçando o Cássio lá de Sorocaba, sempre com a gente. Fala assim: a Argentina hoje vai fazer que nem Espanha ontem. Será que nós vamos ter uma final de língua espanhola? Espanhola, meu querido Antônio Carmo. Né? Inédita. De qualquer maneira, De qualquer maneira, é uma final inédita, né? A Espanha só chegou numa final e foi contra a Holanda. Ela pode fazer a final contra a Inglaterra, uma final. A única vez que chegou na final foi campeã. E pode fazer uma final inédita contra a Inglaterra ou inédita contra a Argentina, né? Então, e contra quem? Antônio Carmo, interrogação. Uma boa pergunta agora, né? Depois das 6 da tarde ficará mais fácil para responder essa sua questão, viu, Nicolini? Eu ainda continuo achando que a Inglaterra chega mais inteira, até no aspecto físico, né, de muita força. Mas a Argentina, moralmente, Nicolini, com essas vitórias, com a torcida, com tudo isso aí em busca do tetracampeonato para se igualar a Alemanha e Itália, ficar uma Copa só atrás do Brasil, mostrar que nas últimas 3, 4 Copas ela é a dominante, porque foi vice em 2014, parou nas quartas em 2018, campeã em 2022, e pode ser campeã em 2026, quer dizer, a Argentina será a grande seleção da Copa nos últimos 16 anos, em termos de participação, de conquistas e resultados, se for campeã esse ano, né? Se chegar à final,
já é também algo extraordinário. Será finalista em 3 das últimas 4 Copas. Não é para qualquer um, convenhamos. Chegar em 3 finais em 4 Copas seguidas. Aí. Então a Argentina pode conseguir isso aí. E a Inglaterra que precisa, né, Nicolini, voltar a esse cenário aí. Na Eurocopa, foi 2 vezes vice-campeã aí nas últimas edições, perdeu em casa uma edição daquela depois da pandemia para a Itália, nos pênaltis, quando estava tudo certinho para ser campeã e voltar a ser campeã de alguma coisa, que ela não ganha favorita. Nada. Então, e vamos ver hoje como é que estarão os principais jogadores. Será que o Kane, o Bellingham hoje estarão também como o Mbappé, como Dembélé jogando mal? Será que Messi hoje não vai render tudo para a Argentina? Tudo isso vai pesar muito, né, durante o jogo. Meu amigo. Inglaterra e Argentina têm história geopolítica, tem história de jogo clássico da Copa do Mundo. E tem gente que fala que o Messi nunca vai ser o Maradona, Antônio Carlos. O que você acha, hein? Aí é questão de gosto, questão de ver quem é que jogou de um jeito ou do outro. Cada um ganhou uma Copa até hoje. O Messi ganhar hoje, ganha esse ano e ganha 2, aí ele passa o Maradona. Em número de gols, de participações, ele já é maior que o Maradona, né? Acho que ele conseguiu fazer isso. Ele era muito questionado na Argentina. Tinha uns que diziam que nem argentino ele era espanhol, porque com 11 anos ele já estava jogando no Barcelona, não jogou nada na Argentina. E nas primeiras Copas dele, 2006, 10, 14 no Brasil, né, foi mal. Acho que ele perdeu até pênalti. Pênalti ele perde em toda a Copa também, né? E aí teve que esperar com 35 anos a Copa de 2022 para ele escrever o nome dele de maneira indelével na vida do futebol argentino. Então o Messi, hoje, eu acho que já está um patamar acima do Maradona. Agora, são estilos maravilhosos, né? O que o Maradona jogou de bola em menos tempo foi sensacional. É isso, mandando um abraço para o Edson, sempre ligado com a gente, para o querido Orlando, que está com a gente lá em Caçapava. Um abração, Orlando do Galácticos. Manda um abraço para você, meu querido Antônio Carmo, o Amarildo, o Meidson, o Samir, o Andrezão Bretas, o sobrinho do GB que está lá em Campinas, sempre com a gente, o Wellington. Obrigado pelo carinho da audiência, a galera que está em áudio e vídeo também nos acompanhando, Antônio Carmo. Olha, faz um jogo espetacular hoje, Messi de um lado, Bellinger o cidadão Kane do outro lado, meu querido Antônio Carmo. Olha, tire as crianças da sala, mas eu acho que pode ser jogo pro Almada hoje, meu querido Antônio Carmo, porque o Flamengo tá louco para levar ele, viu? Gostado que ele começou a Copa como titular, perdeu a posição e ajudou demais a Argentina quando entrou na prorrogação já contra a Suíça, que a Suíça fechou-se todo lá atrás, e quando ele entrou ali pelo lado esquerdo, a Argentina dominou o jogo, passou a criar oportunidades, ele quase fez gol, né? Foi realmente um jogador que entrou muito bem. E o interessante é que ele não se acertou lá no Atlético de Madrid, né? Ele ajudou muito o Botafogo em 2023, 24, quando o Botafogo... quando no fim de tudo, né, quando o Botafogo foi campeão da Libertadores brasileiro, estava lá o Almada, depois foi para o Atlético de Madrid, e para sair, não saiu, não encaixou. E agora o Flamengo está querendo trazê-lo, não sei se vem, e agora fazendo uma boa Copa, o pessoal da Europa fica de olho nele também. Pode ser, Nicolinho, que seja ele realmente que você falou. Eu não sei se vai entrar jogando hoje. Eu acredito que não. Acho que o Scaloni vai manter aquele mesmo nível do time, mantendo os titulares, depois, se precisar, coloca o menino lá. É isso. O Flamengo tá louco para levar o Almada, o Palmeiras tá louco para levar o Danilo da seleção brasileira, Antônio Carlos. Seriam 2 bons reforços, né? O Danilo acho que não tem condição não, Nicolene, porque o Botafogo vai vendê-lo aí para o futebol europeu. Ele fez uma Copa abaixo do esperado, jogou pouco, quase não jogou, então não despertou tanto interesse. Mas já tem, acho que é o Chelsea que já está de olho nele. O Palmeiras chegou a oferecer 20 milhões de euros, o Botafogo quer 25, podia dar um jogador. Eu não acredito muito nessa negociação, não. Como essa também do Flamengo com o Almada, só se o jogador quiser vir, né? Se o jogador falar, eu vou jogar no Brasil de novo, porque aqui eu não estou tendo tanta oportunidade, para isso é muito difícil. É isso, abraçando o Timbel Santos, família Santos em São Luís do Paraitinga, que falou, ó, pode levar o Tapia para vocês, né? O São Paulo tá com
banca de liquidação lá pelos lados da Praça Roberto Gomes Pedrosa, viu, Antônio Carmo? Tem muita coisa acontecendo e transfer bem para cá, transfer bem para lá. A FIFA... o Santos não pode contratar nem massagista. O Corinthians ontem também, a FIFA transferbanzou o Corinthians ontem por dívida de três jogos. E cada jogador, Nicolini, que você não imagina. Você ser punido pela FIFA porque está devendo, porque não pagou esse ou aquele jogador, é brincadeira para o Corinthians também, né? Contrata tanta coisa e aí não consegue pagar e fica aí. Então o Santos, o Corinthians, tem mais time aí que tá, acho que o Botafogo também está nessa onda aí, não pode contratar. Bom, amanhã já volta o Campeonato Brasileiro, né? E aí já vamos retomar aquilo tudo que a gente nunca deixou passar. Um dos melhores memes que eu vi ontem é assim, os jogos imperdíveis da semana, né? França e Espanha na terça, Inglaterra e Argentina na quarta, Santos e Botafogo na quinta. E você pode escolher por Vasco e Vitória. Meu Deus do céu, Antônio Carlos. Se o Santos e Botafogo fosse lá de 1965, estava bom, né? Aí, né? Era Jairzinho contra o Pelé, então nós tínhamos o Coutinho contra o Zagallo e por aí, né? O Pepe jogando, mas por aí, atualmente acho que não, né? Nicolini, vai ver o Campeonato Brasileiro aí, nem será ainda colocado algumas regras, a CBF ainda vai ver com o pessoal, sei o quê, aí né, acaba a Copa do Mundo, você vai ver, todo mundo né, termina o jogo, perdendo ou não, vão lá, há um congraçamento, não tem tanta briga, tanta coisa. No amistoso, Fluminense e Bahia, o Rogério Ceni quase bateu no juiz domingo, amistoso, Nicolini. Imagina no Campeonato Brasileiro que vai retomar, como é que vai ser, né? Nossa Senhora da Aparecida, já vamos comprar aquele antiácido, Antônio Carlos, de caixa, tá bom? De caixa, pra gente aguentar o Campeonato Brasileiro, porque a gente viu, melhor Copa do século XXI, tá? De futebol, isso a gente já pode assinar, viu, Antônio Carlos? Tá bonito, né? Bons jogos, muitas coisas diferentes acontecendo. Parecia que seria uma competição de um nível técnico menor, com a inclusão de seleções menores, né? 48 seleções, mas sempre vão ficar as maiores, né? Uma ou outra dá uma picadinha aqui, mas no final são 6, 7 aí mesmo que chegam, e quando chega na hora da onça beber água, a onça fala, pode sair daí, criançada, que eu cheguei, e ficam as maiorais, aquelas que já têm um repertório gigantesco mesmo na história do futebol. Mas concordo com você, bela, muito melhor que a Copa de 2022. Nem compara, Antônio Carlos, nem compara. Então é isso. Vamos acompanhar a Inglaterra e a Argentina hoje, 4 da tarde. Amanhã a gente volta para contar tudo aqui. E já prepara a pipoca que sábado tem a França na TV, então, tá bom? Sábado vai jogar o terceiro lugar. E eu continuo decepcionado com Vossa Senhoria, como presidente da BDT, que não mandou o fax para a CBF para dispensar Carlo Ancelotti. Ele continua como técnico, né? Manda ele pro Uruguai. Eu não consegui o contato. Né? Eu contei dos clubes, agora da CBF os caras se brindam, Antônio, cara. Ficou de louco. Lá na Itália, terra dele, estão colocando o Pirlo, cracaço de bola, jogador espetacular do Milan, da Juventus, né? Que marcou época, e o que aquele rapaz batia na bola, que fazia de falta, que jogava a bola, tá acertando para ser o técnico da Itália. Pô, o Ancelotti, ele tá doidinho pra dirigir. Diretor? Maldini, né? Diretor, o Leonardo, que é brasileiro, lateral esquerdo Leonardo do tá no Tetra. pacote? O da Cotovelada, tá na foi comissão. Diretor lá. Isso. Então. É assim com os homens. E todo o Pirlo tá buscando. Mas eu gosto disso. O Brasil tem histórico, de ter jogadores. Né? Agora. É isso. Então, mas aí, meu amigo, vai ver o que acontece no comando dessas federações. O Carlo Ancelotti é italiano, né? Ele tá louco para dirigir a seleção da Itália. Manda um aviso lá pros caras, quem sabe embarca ele pra Itália. Manda ele pra lá. Traz o Pirlo pra cá, acho que vai dar mais, viu? Vai render mais jovem, pode ter uma condição melhor. Um abraço, Nicolini, para você, aos amigos todos que nos honram com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Uma ótima quarta-feira, gente. Até mais.